Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas, agradecendo desde já a sua audiência. Hoje o Sala de Entrevistas vai tratar de um assunto que está muito ligado aqui à nossa região. Uma empresa de extrema relevância para a economia da nossa região, uma empresa que é extremamente conhecida e que há 30 anos vem gerando empregos, vem trazendo dividendos para o município em que está sediado e também para toda a região, e que principalmente vem colocando alimento na mesa de muita gente. 30 anos de Arroz Rampinelli, uma das empresas mais tradicionais aqui do sul do estado de Santa Catarina. Para falar sobre o assunto, convidamos um dos membros da família que acaba tocando essa empresa, que já nos bastidores ele me explicava. É uma empresa de cunho familiar, mas que já tem uma cara, assim, uma profissionalização muito forte, que é justamente o Thiago Rampinelli. Você cuida das finanças, faz parte do financeiro, e que mais você cuida lá do Arroz Rampinelli, Thiago? Obrigado por ter vindo aqui à TV Primavera. Eu agradeço o convite, Bebel. Então, como eu estava falando, atualmente eu faço parte do setor comercial. Do comercial, mas também acabo dando umas pitadas ali no setor financeiro, né? Acabo participando um pouco de tudo. Mas oficialmente no setor comercial. Há 30 anos era inaugurado o Arroz Rampinelli, na época em que Forquilinha pertencia ainda à Criciúma. Perfeito, perfeito. A gente começou as nossas atividades em 10 de julho de 86, né? Então esse ano nós estamos completando 30 anos. E a gente começou na cidade de Forquilinha, que na época era um distrito de Criciúma. Né? Eu não recordo muito bem, porque na época eu era pequeno, tinha menos de 1 ano de idade, mas na época era distrito de Criciúma, e logo em seguida acabou se emancipando e virando Forquilinha. Né? Você praticamente nasceu junto com a empresa. No tanto que eu tenho 30 anos, e a empresa está completando 30 anos esse ano. Então, a diferença aí da minha data de nascimento até a fundação da empresa é em torno de 6 meses. Quem foi que deu o start? Teu pai, teu avô? Como é que funciona? Então, relembrando um pouco da história, a empresa iniciou com meu pai, né, o Valdeci, com meu tio, o Valmir, e com o meu avô, o Fortunato. Né. Na época, muitas vezes, antigamente, quem se informava acabava entrando para o Estado, para trabalhar no Estado, que era um emprego, na época, mais estável, garantido e tal. Né. Então, meu pai se formou em agronomia em Curitiba, veio trabalhar no Estado, e por algumas questões políticas e até questão de oportunidade, no ano de 86, o pai acabou saindo do Estado, né? E junto com meu avô acabaram tendo a ideia de montar um beneficiamento de arroz, onde é atualmente. Né? Iniciou e permanece até hoje. E acabou também convidando meu tio, o Valmir, para ajudar nessa empreitada no ano de 86. Né? Bom, você disse que você é filho do Valdeci. O Valdeci é muito conhecido na cidade, não só por ser um empresário de extrema competência, mas ele tem uma ligação muito forte com o Criciúma Esporte Clube. O teu pai, ele é campeão brasileiro da Série B pelo Criciúma, ele levou o Criciúma à Série A em 2012, na terceira passagem dele pelo clube, enfim. Como é que é ser filho do Valdeci Rampinelli, empresário e também, em momentos, diretor de futebol de uma das instituições mais queridas do estado? Para mim eu tenho orgulho, na verdade, de ser filho do meu pai e da minha mãe, né? Minha mãe está na área da saúde, então eu tenho orgulho extremo por ser filho dela e, obviamente, um orgulho extremo por ser filho do meu pai, assim. Então, realmente, aquele ditado em que o filho tem como pai o ídolo, ele se aplica à minha pessoa, né? Então, é um grande orgulho, gosto muito de participar. Na época o pai participava do Criciúma, mesmo eu não morando na cidade, mas gostava de conversar, trocar ideias e nos almoços domingo, sempre conversando, a gente trocava ideias sobre isso e é um orgulho extremo. E também meio que sim da família e da empresa também, né? Isso acaba se estendendo para a empresa, porque toda empresa que ela nasce, né? Ela tem sempre aquele espírito de quem criou ela, no caso. Meu pai, meu tio e meu avô. Então, essa parte de querer se envolver com a comunidade acaba também estendendo para a empresa, né? Como você acabou de falar, o Valdeci, ele se envolveu muito no Criciúma, né? Mas, na verdade, tudo começou na época do Praião, o antigo Praião, que antigamente tinha o charme do Praião na praia, na Praia do Rincão. Começou no Praião, ele acabou sendo convidado para tocar o Criciúma, e por gostar de futebol e também gostar de ajudar a comunidade, né, acabou entrando no meio do futebol e graças a trabalho, esforço e aos parceiros que estavam junto nessa empreitada, acabou dando certo.
Em contrapartida, o meu tio também, o Valmir, ele acabou indo para o lado da energia elétrica, né? Hoje o Valmir, ele é presidente da Coopera. Isso. Mas também desde 2007 ele já está nessa empreitada de participar e envolver da comunidade, né? E como eu falei, também não parte somente dos sócios diretores, sócios fundadores. Isso também acaba entrando no DNA da empresa, né? Hoje a empresa também se envolve muito com a comunidade, seja ela na Forquilinha, seja ela em Criciúma, ou seja ela onde ela está. Hoje a gente tem filiais em Caruaru, Fortaleza, Rio Grande do Sul. Então, em todas as filiais e na matriz, a gente procura, de alguma maneira, influenciar e desenvolver a comunidade. Por exemplo, aqui a gente trabalha muito com o bairro da Juventude, né? A gente tem, questão de 2 anos, a gente participa de promoções filantrópicas para ajudar a Casa Guido, instituições beneficentes da região. Em Caruaru, a gente trabalha com o ICIA, que é o Instituto Caruaru de Infância do Câncer, do Agreste. Então, trabalha com crianças assim. Também instituições similares em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, e em Fortaleza, que a gente acabou de abrir uma filial. Então, essa questão da empresa ajudar no social, na comunidade em que ela está inserida, vem muito dessa história, do Valdeci no Criciúma, agora atualmente o Valmir na cooperativa. Então, a empresa acaba tendo pouco DNA dos sócios, né, como a gente falou. Legal. Mas você estava falando aí da trajetória do seu tio, tem o seu avô que está envolvido, né, nessa história toda, seu pai. É uma empresa que começou dentro da família, mas ela cresceu de uma tal forma que eu acho que fica até meio que impossível você manter uma empresa desse tamanho sendo comandada apenas por membros da família Rampinelli. Como é que vocês fazem como é que vocês enfrentam esse tipo de processo? Você abrir a empresa colocando pessoas em cargos de confiança, em escalões altos da empresa, pessoas que não são da família Rampinelli. Dói no coração? Vocês estão preparados para isso? Como é que vocês trabalharam essa ideia? Então, Abel, como eu comentei, a Rampinelli é uma empresa, pela sua estrutura, pelo seu tamanho, como ela está crescendo, tem o seu profissionalismo, mas ainda tem aquele quê familiar. Esse quê familiar que eu falo não advém somente da família Rampinelli, mas sim da família de todos os colaboradores que estão envolvidos nessa empresa, né? Como eu falei, a empresa começou com o Valdeci, né? Com o Valmir, né? E mais um ou outro colaborador trocando. Então, essa questão familiar, a gente pretende manter e preservar esse ambiente familiar, certo? Mas a profissionalização é uma chave que a gente quer continuar ligada para o seu desenvolvimento, a gente vê como necessário. Então, na verdade, isso aí, essa questão de ter pessoas de fora, entre aspas, também tocando a empresa, a gente não dói de maneira nenhuma. Por quê? Porque hoje, boa parte das pessoas que estão lá tocando a empresa, elas advêm de um passado muito grande com a empresa. A gente tem funcionários lá colaboradores lá de 10, 15, 12 e até desde o início da nossa fundação. Então, e boa parte dos filhos desses colaboradores estão trabalhando na empresa. Boa parte das mulheres desses colaboradores também estão trabalhando na empresa. Então, por isso que eu falei que a gente tem um profissionalismo, mas essa questão familiar, essa questão de proximidade com o agricultor, com o nosso cliente, com o nosso representante, com o pessoal que carrega lá, a gente pensa em manter e é uma chave que a gente procura muito isso, né? A gente está nos nossos valores, essa questão familiar, essa questão de ter proximidade com todo mundo, né? Não tem uma distância entre ninguém, então a gente preserva isso. Até por isso que a gente não vê isso como uma dificuldade, não vê como uma questão de ciúme, na verdade a gente acaba estimulando cada vez mais isso, né? Pessoas, desde que a pessoa seja capaz, obviamente, né? Claro que sim. Desde que a pessoa seja capaz, ela, se for da família, da proximidade, do nosso círculo de amizade, da proximidade, é mais interessante ainda. Então a gente, sim, busca pessoas competentes, né, como tem que ser, porque pessoas competentes é o que fazem a empresa perdurar no mercado como vem perdurando há 30 anos, porém a gente também preserva muito para essa questão familiar. Como eu falei, não só da família Rampinelli entre si, né? Não só de sobrenome Rampinelli, né, mas de sobrenome Spiller, como a gente tem, Vitali, Varmilin. Então, como eu falei, a gente tem muito filho de colaborador que acabou se aposentando, o filho acabou entrando e foi e vai criando isso aí. Então, realmente, a gente tem a família Rampinelli, né? Engraçado até que recentemente o nosso grupo de motoristas criou o grupo Tio Ramp lá, que é o pessoal fica se trocando ideia no rádio, no PX, então acaba estendendo, a gente vê isso aí como a gente trata a empresa como uma extensão da família, né? Isso aí a gente
quer preservar e pensa em manter para sempre. Assim. São quantos colaboradores hoje o Arroz Rampinelli? Atualmente, a gente tem na matriz e nas filiais em torno de 320 colaboradores, em torno desse número de colaboradores. 180 na matriz, né? E o resto espalhado nas filiais. Tem 40, 50 em Pernambuco, onde a gente tem uma filial, né? Tem mais 40, 50 no Rio Grande do Sul, Curitiba e Fortaleza. Então, é em torno desse número de colaboradores hoje. Bom, agora, o interessante é que é um número expressivo de funcionários, existem em outros municípios, em outras partes, regiões do país também, o Arroz Rampinelli, mas o que eu vejo é que há uma ligação muito forte, ou seja, não se perde esse vínculo nem com a empresa aqui, que está localizada em Forquilinha, no sul de Santa Catarina, uma empresa localizada, sei lá, quantos mil quilômetros de distância, ou seja, vocês conseguem manter uma ligada à outra, ou seja, uma empresa está muito ligada ainda à outra, é mais ou menos por aí. Como muito importante esse ponto que você falou, né? Como eu falei, hoje a nossa matriz está em Forquilinha, né? E a gente tem filiais no Rio Grande do Sul, Isso. Caruaru e Fortaleza e também em Curitiba, né? Paraná. Então, realmente, a distância geográfica é imensa, né? E como é que a gente consegue manter essa questão de proximidade, essa questão familiar no âmbito das filiais também, né? Então, por exemplo, hoje, a pessoa que está administrando a nossa filial em Caruaru foi uma pessoa de Forquilinha, que começou na empresa, foi criada. Foi transferida e ganhou uma oportunidade lá. Ganhou uma oportunidade lá, né? Como eu falei, é uma pessoa competente, né? E acabou juntando que ela já estava no nosso meio, já estava no nosso círculo de colaboradores internos, já estava na família Rampinelli. Então, uniu o útil ao agradável. A pessoa é competente, né? Junto com ela está nesse meio, acabou tendo a oportunidade para lá, ela topou, porque tem que ser muita coragem, né? Então, acabar saindo daqui para enfrentar toda uma cultura, um outro clima diferente. Muda tudo, né, cara? Muita coisa. Comida. Quando eu entrei, eu acabei ficando lá em torno de 3 meses. Lá né? em? Lá em Caruaru. Caruaru? No tanto foi para cobrir férias dessa pessoa. Né? Então, realmente, é uma tarefa difícil e a gente tem que dar parabéns para a Patrícia, no caso, que está tocando lá. E ela acabou ainda levando o marido dela trabalhar lá. Então, porque ser uma pessoa competente, como eu falei, ser pai da família, então acabou juntando. Então, essa questão familiar, a gente botou uma semente lá em Caruaru, através da Patrícia e do marido dela, que continua disseminando a cultura da empresa lá, certo? E da mesma coisa no Ceará, onde a pessoa que está tocando hoje lá é o Leonardo, ele é genro do nosso representante, então tem essa questão familiar. Da mesma maneira no Rio Grande do Sul, onde a gente vem montando, que já tem um bom tempo lá, então já tem o pessoal lá. Então, essa questão familiar a gente preserva dessa maneira, né? Frequentemente, o Valdeci, eu, os diretores da empresa estão visitando as filiais também, então a gente tem essa proximidade entre as pessoas. E, obviamente, também, a gente, além de levar a nossa cultura para esses lugares, a gente também absorve a cultura desses lugares. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Então, a gente acaba aprendendo muito também com as culturas lá de Pernambuco, Fortaleza, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, vamos dizer assim, como posso dizer, é uma mistura que acaba botando na panela, acaba girando arroz na panela, que é muito bacana. Então, a gente preserva dessa maneira. A gente põe um pouco da nossa cultura lá, né? E também absorve a cultura deles para montar essa questão da empresa Rampinelli, né? Show de bola. Nós vamos fazer o seguinte, rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre Arroz Rampinelli, que em 2016 completa 30 anos. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje o meu convidado é o Thiago Rampinelli, ele que representa o Arroz Rampinelli, uma empresa de extrema confiança, de extrema tradição aqui na nossa região, que em 2016 completa 30 anos. Ô Thiago, você estava falando aí no final do último bloco das filiais aí, né, do Arroz Rampinelli. Tem no Ceará, tem no Rio Grande do Sul, tem no Paraná, enfim. É um momento difícil da economia brasileira, né? A gente vem observando aí muitas empresas enfrentando muitas dificuldades. O cenário político não é bom, o cenário financeiro também não é bom. Como é que administra toda essa situação
como é que você consegue manter a qualidade dos serviços diante de um cenário tão dificultoso como a gente vivencia nos dias atuais? Então, Abel, como eu falei, a gente busca pela competência das pessoas, né? Uhum. E o que faz a empresa perdurar diante das várias crises que passou, né? A gente teve em 85 ali, na época que a gente estava estruturando a empresa, a época da hiperinflação, várias mudanças de moeda, né? E até uma coisa engraçada, a gente começou a nossa atividade em 86 e logo em seguida, questão de um mês, logo depois de a gente efetivamente construir o nosso pavilhão, deu uma tempestade na época em Criciúma, né, que hoje é Forquilinha, e acabou derrubando nosso pavilhão. Então, para te ver, aquele baque que deu logo no início da construção da empresa. Então, o que a gente vê que é capaz de passar por esse momento difícil são as pessoas que formam a empresa, né? Como eu falei anteriormente, hoje a empresa não é simplesmente só familiar, né? Hoje o arroz Rampinelli, a Rampinelli Alimentos, ela é muito maior somente que o Valdeci, o Thiago, o Fortunato e o Valmir que estão lá, né? Ela é soma de todas as pessoas que fazem parte dela. E essas pessoas é que ajudam a empresa a perdurar e passar por esses momentos difíceis, né? Realmente hoje a crise é um fator importante que a gente leva em consideração, porque ela está acontecendo em vários mercados, né? E não é diferente no mercado da alimentação, né? Todo mundo fala, é engraçado que muitas pessoas falam para mim, arroz não tem crise, porque todo mundo come arroz, ninguém deixa de comer arroz. Realmente, talvez não seja uma crise comparada com o setor imobiliário, com o setor turístico, né? Que é questões que a gente trata como bem supérfluo, que a pessoa, primeiro corte que a pessoa dá no seu orçamento. Porém, sim, ela sofre uma crise, né? As margens diminuem, muitas vezes chegam a zero, né? E as negociações acabam também sendo mais amarradas, mais pesadas. Porém, como eu falei, graças às pessoas que estão lá, à dedicação delas, as ideias que elas trazem, as ideias de cortar custo, de economizar, que seja numa caneta, que seja num papel, isso acaba levando a empresa a passar por esses momentos difíceis. Então, tudo se resume às pessoas. Essa questão de cultura, essa questão de família, que a gente preserva muito lá dentro, né? Então, essa crise, a gente está passando por ela vai continuar, mas a gente está confiante, a gente busca aumentar o mercado, por quê? Porque a gente sabe que a gente tem pessoas capacitadas e que a Rampinelli pode mais devido a essas pessoas. Entendi. Bom, você estava falando aí justamente dessa habilidade que é preciso ter, né? E habilidade mesmo, eu acredito que vocês precisam ter no momento em que for negociar com o risicultor, aquele que produz aquilo que podemos chamar de matéria-prima do arroz Rampinelli, que é o arroz. Como é que é esse relacionamento de vocês com os risicultores aqui da região e como é que funciona esse tipo de situação? Vocês têm os compradores, arrendam terras, como é que funciona todo esse processo, Thiago? Então, como você acabou de falar, o risicultor ele é a pessoa que fornece a matéria-prima para a Rampinelli poder fazer o seu produto, né? Porém, a gente não trata o risicultor como fornecedor. A gente trata o risicultor como parceiro, como cliente. A gente alimenta o risicultor desde a parte de fomento agrícola, ou seja, desde do início da preparação da terra, do adubo, do corretivo da terra, das sementes, desde a construção da sua lavoura até a aquisição do produto. Então, a nossa relação que a gente tem com o risicultor se estende um pouco à relação familiar que a gente traz à empresa. A gente traz essa relação interna familiar para as relações internas. Então, tem muito risicultor hoje que é parte da nossa família. A gente vai na casa dele, na época de lavoura, algumas vezes a gente já foi lá ver como é que estava a colheita, almoçar lá na lavoura com ele. Então, essa questão familiar a gente também estende para o risicultor, que não é nosso fornecedor, é o nosso parceiro. A gente trata o risicultor como parceiro. Né? Então, a gente tem toda essa questão, visitas em campo, troca de ideia, o risicultor tem a porta aberta para falar com todo mundo, então não tem, como eu falei, não tem uma distância tão grande entre os sócios diretores, Valmir, Valdeci. Obviamente a gente tem uma pessoa de compra, que é ela que acaba gerenciando tudo isso, mas o risicultor hoje é aberto para falar com quem ele quiser na empresa. Por exemplo, tem muitos risicultores que são da época desde o meu avô, do Fortunato. Então, essa parte de parceria a gente estende aos risicultores.
Então é muito bacana isso e a gente pensa que isso é uma chave importante para manter essa cadeia, né? Desde o risicultor, passando pela indústria, pelo transporte, pelo mercado até chegar na mão do consumidor. Legal. Ô, Tiago, e essa filantropia que você falou lá no início do primeiro bloco, dizendo que o Arroz Zampinelli tem essa, digamos assim, essa ligação muito forte com a filantropia. Vocês ajudam o Bairro da Juventude. O Arroz Zampinelli, ele tem o selo amigo do Bairro da Juventude. Vocês têm trabalhos sociais com a Casa Guido e outras instituições aqui da nossa cidade, da nossa região, assim como também nas regiões onde o Arroz Zampinelli tem suas filiais, enfim. Por que essa ligação forte com a filantropia, com o assistencialismo social? Hoje a Rampinelli ela é uma empresa inserida numa sociedade, né? Então a Rampinelli não tem condições muitas vezes de ela evoluir se a sociedade também não evoluir. Então a gente busca essa questão de crescimento conjunto. Na medida do possível a gente tenta ajudar todas as comunidades que a gente está inserido nela, né? Então como eu falei, hoje a gente não só participa aqui na região de Criciúma, onde a gente nasceu. Né? A gente tá no Bairro da Juventude desde a nossa inauguração, em 86. Né? Porém, só há 30 anos. Há 30 anos a gente está ajudando. Toda semana o Bairro da Juventude vai lá e pega alguns fardos de arroz Zampinelli para ajudar na sua estrutura. Né? Então, por exemplo, como eu falei em Caruaru, a gente trabalha com o Instituto do Câncer Infantil do Agreste. Né? Então, são instituições que acabam influenciando na região onde elas estão, e a Rampinelli é apenas, vamos dizer assim, um mero financiador desse processo, um mero facilitador disso. Porque realmente, como eu venho falando sempre, os verdadeiros heróis é o pessoal que está na instituição. Então, como eu falei, a gente hoje ajuda o Instituto do Câncer Infantil do Agreste, em Pernambuco. A gente também trabalha com a Casa Anne Frank, no Rio Grande do Sul, que trabalha com menores. Então a gente busca de várias maneiras fazer isso. E obviamente também alguns projetos pontuais, né? Mas esse DNA, essa questão da ajuda aí de instituições onde a Rampinelli está inserida, é uma marca permanente da empresa, né? E como eu falei, muitas vezes advinda do DNA dos fundadores, né? Como o Valmir, como o Valdeci, que também ajudaram no Criciúma, por exemplo, e hoje atualmente na Coopera. Então, essa coisa de ajuda, essa veia sustentável, essa veia social, advém dos seus fundadores, sim, mas hoje já tá enraizado na Rampinelli. Legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O pacotinho no arroz Zampinelli, aquele que todo mundo já conhece, que vai no mercado, compra, tem aquele simpático bonequinho de um noninho, né? Um senhor ali, enfim. E eu descobri que aquilo ali não é simplesmente um personagem. Vamos fazer um bonequinho bacana aqui que vai lembrar um risicultor, ou enfim. Aquele ali, de fato, é a figura do teu avô? Isso, realmente. Como eu falei, todo no Rampinelli a gente busca ter um sentido nas coisas. Né? Não cria por criar, não cria por fazer. A gente busca ter um sentido. Então, aquele mascote, aquela figura que tem no pacote, que é o selo de qualidade do arroz Zampinelli, foi uma figura estilizada do Fortunato, né? Como eu falei, eu acabei de citar a parte dos risicultores, onde muitos risicultores ainda advêm da época do Fortunato. Então, é um gimmick do meu avô, né? O Fortunato que ainda hoje está na empresa. Né? Ele trabalha lá? Todo dia ele é o primeiro a chegar. Né? Ele está lá conversando com os agricultores, vendo como é que está, dando a opinião dele, né? Forte ainda? Forte, ele vai dirigindo ainda. Hoje ele está com praticamente 90 anos de idade, fazendo 90 anos, e vai todo dia na empresa, vai lá acompanhar, trabalhar, dar ideias, falar com os agricultores. Então, esse gimmick, essa figura foi uma questão de homenagem, né? Não só de homenagem, mas também ter um símbolo no arroz, para trazer essa questão familiar também, estender mais ela até o consumidor. Então, esse personagem aí, ele tem um porquê, né? Ele foi criado a partir do Fortunato, né? E a gente também, ultimamente, a gente está trabalhando com outro personagem, né? Quem acompanha nossas redes sociais, que é a parceira do Fortunato, que é a minha avó. Então, uma figura estilizada da Dona Ângela, né? E agora, recentemente, a questão agora de um mês, a gente vai lançar uma nova linha de produtos, que é a farinha de arroz Zampinelli, que vai ter o gimmick da Dona Ângela.
né? Então, farinha de arroz, né? Farinha de arroz, isso mesmo. E vai para o mercado quando isso aí? Já tem uma previsão? A gente pensa, recentemente a gente comprou um maquinário, está trabalhando nos testes, né, para manter a qualidade do produto Rampinelli, né? A gente acredita aí que em torno de 60 dias já vai estar nas gôndolas do mercado a farinha de arroz Rampinelli. E aí a garota propaganda vai ser a dona? A Dona Ângela. A Dona Ângela é a parceira do Fortunato. Na vida real e agora nos pacotes do arroz Rampinelli também. E aí o Fortunato vai ficar no pacotinho do arroz e a Dona Ângela fica no pacote da farinha. Olha que legal isso daí. E aí volta lá para o começo da conversa, que é esse apelo familiar realmente. Belíssima homenagem, apesar de ser uma homenagem simplória, mas é aquele negócio que reflete justamente lá o início do arroz Rampinelli. Acho que é importante você valorizar lá o início da caminhada. Acho que isso é bacana, cara. Muitas vezes um gesto simples vale muita coisa, né? Então a gente busca essa questão de um gesto simples, ter um significado no que a gente faz. Tudo lá no Rampinelli que a gente faz, a gente busca significado, não faz por fazer. Então a gente buscou o significado de uma questão de homenagear o meu avô e a minha avó, né? E também criar um vínculo entre a marca, né? E trazer, como eu falei, essa questão familiar, estender não só aos executores, à empresa, aos clientes e representantes, mas também aos consumidores que adquirem o produto do Rampinelli. Então a gente traz um pouco desse carinho, dessa questão familiar, estende um pouco no pacote e no produto, né, que acaba indo na mesa do consumidor. Legal. Bacana conhecer um pouquinho mais sobre o arroz Rampinelli. A gente é uma empresa, como eu já falei, muita tradição. Nós, como trabalhadores da imprensa, profissionais da imprensa e até da imprensa esportiva, temos um contato muito forte, ou tivemos, né, por um bom tempo com o teu pai. Leve nosso abraço a ele. E que o arroz Rampinelli possa gerar empregos e possa continuar sendo essa empresa que, além dos empregos, acaba levando qualidade à mesa do brasileiro. Eu acho isso importante. Afinal de contas, o arroz e o feijão não pode faltar. O pessoal está reclamando do preço do feijão, que está lá nas alturas. Mas o arroz e o feijão é a comida do brasileiro e por isso que tem que ser tratado assim com carinho. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Bebel, agradeço e é uma honra a gente estar aqui e falar do negócio que a gente gosta, né, que é o arroz Rampinelli, que é a Rampinelli Alimentos, e mostrar que isso advém de um trabalho suado, que não veio só do Valdeci, do Valmir, do Fortunato, né, e que continua com as empresas, com os colaboradores que estão lá, com o pessoal que vai lá carregar, com os executores, agradecer ao cliente, ao supermercadista que compra e agradecer ao consumidor que consome o arroz Rampinelli e agora ele acaba conhecendo um pouquinho mais da nossa história. Legal. Obrigado, Thiago. Um abraço. Obrigado. Thiago Rampinelli volta na quinta-feira, 8h30 da noite, aqui na TV Primavera. Obrigado pela audiência, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau.